Olá, meus amigos, mais um vídeo aqui para o canal Ismael Oliveira. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E como vocês sabem, esse canal tem o intuito de trazer questionamentos quando o quesito é religião. Aqui nós fazemos críticas ao sistema religioso, às religiões organizadas, e o meu foco principal aqui é fazer críticas ao cristianismo, que é a religião mais popular em nosso país. E o meu intuito é trazer esse questionamento à, à evidência, né? E não somente acreditar no que nos falam, no que foi doutrinado até os dias de hoje, né? E geralmente no nosso país, quando você nasce, os seus pais já escolhem a religião que querem que você siga. E lá somos todos doutrinados e temos uma religião a qual seguir. E o engraçado é que esse país, apesar de não ter evidência nenhuma que, não só no nosso país, né, mas acho que em boa parte do mundo, apesar de não ter evidência nenhuma de que Deus existe ou algo nesse sentido existe, mas a grande mídia trata aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Então, em qualquer noticiário que você vai ver, religiosos com suas crenças colocam essas suas crenças em evidências e, e trata aquilo como uma grande verdade, uma verdade inquestionável. E sabemos que não é isso, né? Sabemos que as religiões em nenhum momento provaram os deuses as quais eles alegam existir. Então, por esse motivo, eu resolvi abrir meu canal e no começo era mais um hobby, mais algo bem, algo que era mais me trazia prazer em falar a respeito nesse assunto. Nesse momento do canal, eu já penso em fazer algo é, mais profissional e trazer um conteúdo melhor aqui para o canal Ismael Oliveira e trazer mais questionamentos sobre religiões. E não só fazer críticas apenas ao cristianismo, mas também englobar outras religiões. Mas para você que está chegando agora, que não me conhece ainda, meu nome é Ismael Oliveira. Por algum momento da minha vida, né, um longo momento da minha vida, eu fui cristão. Eu nasci num berço cristão, então eu fui doutrinado a acreditar em Jesus, em Javé, né, no Deus cristão. E por um longo momento da minha vida, por um bastante tempo, eu achei aquilo era uma verdade absoluta, era a realidade. Até que o tempo foi passando e eu fui amadurecendo e eu fui chegando à conclusão de que nada disso é realmente uma verdade inquestionável, como eles falavam pra gente, como eu aprendi, como meus pais me ensinaram. Essa religião, ela não tem nada de verdade absoluta. Pelo contrário, é um conjunto de crenças antigas, um conjunto de crenças mitológicas antigas que a população, né, que a humanidade passa à frente como se isso fosse aquela a verdade. Eles defendem um Deus que, segundo os cristãos, é um Deus onibenevolente, onipotente e onisciente. Então, é um Deus que tem muitas características e que essas características que esse Deus tem, ela não passa de um crivo. Quando você começa a questionar essas características, elas são totalmente contraditórias uma com a outra. É um Deus que ele é onisciente, mas ao mesmo tempo ele te dá um livre-arbítrio. São coisas totalmente diferentes, coisas que não batem. Então, essas características desse Deus, ela é muito contraditórias. A maior contradição que eu vejo hoje em dia no cristianismo é a própria história, a história base do cristianismo. Ela está baseada num sacrifício humano. É isso mesmo, você que nunca parou para pensar, cristão, religioso que está passando aqui nesse canal, que por algum motivo caiu aqui nesse canal,
Eu sei que nesse momento você deve estar querendo me xingar, dizer que eu sou usado pelo demônio. Eu já tive desse lado e eu já pensei assim também, mas o questionamento está aí. Você é livre para fazer os questionamentos. Não acredite no que eu estou falando, mas procure por você mesmo. Vá procurar e ver se faz algum sentido o que eu estou falando. A própria ideia do cristianismo é baseada num sacrifício humano. Você parar para pensar nisso, você vê que é um grande absurdo. Um Deus que tem tantas características e em algum determinado momento que ele vivia fora do espaço-tempo, não sei como explicar isso, mas é assim que a religião é. Quando não sabem das respostas, é mais fácil você criar as respostas e dizer que foi um Deus que criou, porque assim é mais fácil. Mas esse Deus, ele cria toda a humanidade, então ele cria o homem do barro, né? Então ele ainda tem essa ideia mitológica do ser, né? Da divindade criar um ser inferior, que seria os seres humanos. E esse ser foi criado de um barro, né? De uma terra, e foi moldado à sua imagem e semelhança. Essas histórias mitológicas vocês conseguem encontrar isso em outras religiões mais antigas ainda do que o cristianismo. A própria religião grega lá, a mitologia grega, que hoje é mitologia, né? Hoje os repórteres, a grande mídia, trata a mitologia grega como uma mitologia. Só que a mitologia cristã, eles não tratam da mesma forma, sendo que também é uma grande de uma mitologia, também é uma grande fantasia, também não tem nada de evidências que corroboram com aquilo. Então, também tem esse aspecto da divindade criar o homem também do barro. Tem outras religiões que também têm essa mesma ideia, só que religiões muito mais antigas. Então, você acaba chegando que o cristianismo se baseou muito nessas religiões muito mais antigas para criar a sua própria ideia de religião, né? Para acabar criando as suas ideias e foram moldando aquilo de acordo com as suas conveniências. O que que eu acho aqui que para mim não faz o menor sentido na ideia do cristianismo? Primeiro que é um Deus de amor, então ele já é um Deus amoroso, mas assim, ainda existe o mal no mundo. Então a gente vai chegar e vai cair no dilema de Epicuro, né? Se Deus ele é bom, por que que tem o mal? Se Deus é onipotente e é o bom, ele deveria querer acabar com o mal, mas mesmo assim o mal existe. Então, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu abordo isso com mais detalhes. Então, são outras problemáticas, são várias problemáticas no cristianismo. E voltando aqui para a minha crítica maior nesse vídeo, que é a ideia do cristianismo, né? A base do cristianismo, que é um sacrifício humano. Esse Deus, ele cria a humanidade e por algum motivo essa humanidade falha, ela não teve segunda chance, ela falhou e logo foi punida e foi tirado do tal paraíso. Então você vê ali que é uma ideia muito infantil, é uma ideia que até que antigamente poderia fazer algum sentido, não sei, eles queriam responder alguma coisa e não tinha como chegar às respostas, então seria mais fácil atribuir isso a uma divindade. Mas nesse novo mundo criado por essa divindade, os seres humanos falharam, logo foram punidos e foram expulsos do paraíso, no caso de Adão e Eva, e assim o pecado entrou no mundo. Ali, naquele momento, a humanidade estava condenada a sofrer num inferno. Olha só como também não faz sentido isso, né? Um Deus que é super bondoso, mas ao mesmo tempo ele teve a ideia genial de criar um local de sacrifícios, um local de sofrimentos, um local onde as pessoas vão ser punidas. E não é por uma data definida, e sim por toda uma eternidade. Isso por si só já contraria a ideia de um Deus bondoso, de um Deus que é onibenevolente, que é não só todo bondoso, mas ele é toda a bondade. Se um ser que é bom, ele consegue criar, né, planejar e projetar um local desse de sofrimento eterno, tem algo errado nisso. Mas a base do cristianismo é realmente um sacrifício humano. Quando você pega e
A única maneira da divindade perdoar a humanidade por suas falhas, por ter falhado no teste de trazer Jesus. Então, quando Jesus entra à baila, quando trazem Jesus à história, a única maneira que a divindade tinha para perdoar a humanidade e ao mesmo tempo mostrar que era amor é trazer o seu próprio filho e se sacrificar esse filho em prol da humanidade. Só que se você ouve isso, você pode achar que essa história é muito bonita, é algo até legal de se falar, mas questione isso um pouco, né? Poxa, se esse Deus ele é o ser que cria as regras, ele que planeja tudo, ele não tem ninguém acima, né? Ele é o chefe, então se ele não cumpre ordens de ninguém, se ele não é subordinado a ninguém, por que ele deveria ter que fazer esse tipo de coisa? Ter que trazer o Jesus, que segundo a religião, o cristianismo, é o próprio Deus Javé, é o próprio Espírito Santo, os três são três pessoas diferentes, mas ao mesmo tempo são um só. Segundo isso, segundo o cristianismo, Jesus teve que vir morrer numa cruz por você, por mim, por todos nós. Isso não faz sentido algum. É você dizer que uma divindade veio morrer, ela teve que se matar para ela mesma poder perdoar a humanidade. Então, é algo totalmente sem sentido algum. E isso tem outros questionamentos. Você pode questionar, poxa, mas se Deus ele é imortal, como que ele conseguiria dessa forma? Como que ele conseguiria se matar e se sacrificar sendo que ele é imortal? Um Deus pode morrer? E se Deus pode morrer, então ele não é todo-poderoso? Ele tem falhas? Ele tem defeitos? A morte, pelo menos até onde sabemos, ela atinge todos os seres mortais, são seres como seres humanos, animais. E nesse sentido, a morte nunca caberia a Jesus. Jesus, nesse sentido, ele era incapaz de morrer. É algo que é uma limitação de Jesus. Então quer dizer que Jesus, o Deus Javé, ele é todo poderoso, mas ele tem uma coisa, ele tem uma limitação que eu não tenho. Eu sou capaz, eu tenho a capacidade de morrer, tanto é que vou morrer. Só que eu não sei ainda a data. Mas se esse Deus, ele não tem essa capacidade, é uma limitação. E se ele pode morrer, já é uma problemática. Poxa, se ele é um Deus que pode morrer, talvez ele não seja todo poderoso. Então são questionamentos nesse sentido que eu trago aqui no nosso canal, no meu, no seu, esse canal que eu trago justamente para a gente poder questionar e trazer questionamentos a respeito do que é dito para a gente. Você que foi criado, assim como eu, e foi doutrinado, você tem que parar de ter medo de questionar, porque eles colocam na sua cabeça que é errado questionar e que vai haver uma punição caso você continue questionando. Isso não acontece. Você pode perder totalmente o medo desse tipo de divindades. Isso é apenas uma mitologia que foi criado para colocar você sobre controle. A religião é uma maneira de controle das massas. Além de ser uma mentira confortável, é uma maneira de controlar as pessoas. Então, o cristianismo ele é baseado num sacrifício humano. Você é um homem que também é Deus, que veio à Terra para se sacrificar. Porém, 3 dias depois, segundo o livro mitológico cristão, ele ressuscita. Então, de certa forma, é muito fácil você ter o poder de ressuscitar, aí você morre para dizer que você é bondoso. Então, a religião é coisa sem sentido algum. E o cristianismo, como todas as outras, né, também é algo totalmente sem sentido e totalmente irracional. Quando o quesito é religião, as pessoas perdem o senso crítico e acreditam em qualquer coisa. Você vê pessoas médicas, pessoas que têm bons estudos, pessoas que no seu dia a dia são altamente racionais, mas quando o quesito é religião, eles acreditam que a jumenta falou, eles acreditam no homem que flutua sobre a água, o homem que voa aos céus como um helicóptero, e nenhum desse tipo de coisa é motivo suficiente para questionar
E para se fazer ali uma crítica, né? É ter aquela visão crítica. Então, o vídeo de hoje é justamente para demonstrar para você que a base do cristianismo já é algo totalmente sem sentido. É um Deus que teve que morrer para perdoar, para ele perdoar a humanidade que ele fez com falhas, né? Então, se Deus ele é o criador e ele criou a matéria-prima, o produto, né? Ele pegou a matéria-prima e criou um produto que é a humanidade. E essa humanidade tem falhas, tem vícios, ela vai punir a humanidade. Então você vê que é totalmente coisas sem sentido. A religião são coisas que, se você tem um mínimo de questionamento, um mínimo de senso crítico, você vai se questionar sobre aquilo e você não vai acreditar nisso. Mas eu entendo você que é cristão, que ainda acredita nesse tipo de histórias, porque, como eu já falei, é muito difícil você viver em um país onde a grande maioria trata aquilo como uma grande verdade, mesmo que não haja nenhum tipo de evidência. Você pode ver nas TVs, na parte de jornalismo, eles tratam o cristianismo como se fosse algo totalmente provável, algo que tivesse provas irrefutáveis, e até o momento isso não há. Ah, eles vão fazer reportagens no túmulo de Jesus. Logo, Jesus existiu, logo Jesus morreu, logo Jesus ressuscitou, logo Jesus é Deus. É assim que funciona a cabeça dessas pessoas religiosas. O vídeo de hoje, meus amigos, foi para a gente abordar esse tema. Deixa o comentário de vocês a respeito. O que vocês acharam dessa ideia, né, do cristianismo, que muitos não param para pensar, é baseado num sacrifício humano. Claro que tem outros casos de sacrifícios na Bíblia, né? A própria filha de Jefté, que também você vai poder encontrar lá no livro de, se eu não me engano, de Reis, tem também. Eles contam uma história de um sacrifício humano que Deus não só aceitou, mas que também apoiou. Então, é isso, meus amigos. O vídeo de hoje é para falar sobre o cristianismo e como isso é totalmente sem sentido, a visão crítica da coisa. Obrigado por ficarem até aqui. Deixa o like, comentem, compartilhem. E é isso aí, galera. Até mais.